Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, tudo bom? Hoje eu trouxe aqui 3 tiragens. Vou pedir para você escolher um desses montinhos aqui. Hoje não tem nenhum tema específico, são tiragens de orientação. Em tiragens futuras haverão temas, né? Vai ser direcionado para temas, por exemplo, trabalho, amor, vida afetiva, relacionamento. Hoje são orientações gerais, mas nada te impede de perguntar algum tema específico na mentalização que você fizer, beleza? Antes da gente começar, deixa o seu curtir aqui. É um gesto que não custa nada para você, mas para mim, que sou produtor de conteúdo, me ajuda muito a fazer meu canal crescer. Então, conto com a sua ajuda. E aí, gente, a partir de agora eu vou pedir para você fechar os olhos por um momentinho, respirar profundamente. Se conecte com o seu espírito, se conecte com a espiritualidade, se conecte com os seus mentores espirituais, com os seus guias espirituais e peça ajuda para eles para te orientar na escolha dos montinhos. Aí você vai escolher um desses montinhos, o montinho do quartzo verde, o montinho do quartzo rosa e o montinho da ametista. É importante, gente, que você aí escreva aqui nos comentários qual pontinho você está escolhendo. É uma maneira de você firmar fisicamente, materialmente, você firmar a sua escolha. Isso cria uma energia maior no seu cérebro, dentro de você mesmo. Você está dizendo para o seu próprio corpo que você está fazendo uma escolha. Tá bom? Então se conecte aí, faça as suas escolhas e vamos ver o que vai sair aqui. Nem eu vi as cartas ainda, hein, gente? Vou ver com vocês aqui. Vamos ver. Então, começando pelo quartzo verde. Gente, eu não vou considerar muito cartas invertidas aqui. Claro que a gente considera um pouquinho, né? Mas não vou considerar muito, não. A gente começa aqui com o enforcado, a estrela e o imperador. O que eu vejo aqui, gente? O enforcado, trazendo um pouquinho para o passado, talvez esteja dizendo que você aí que se conectou com esse montinho tá vindo de um cenário onde as coisas pareciam estar paradas, estagnadas, onde a coisa não estava fluindo. De repente essa quarentena pegou você de jeito e você foi obrigado a ficar parado ou parada, sem conseguir se mexer, sem conseguir sair, sem conseguir fazer nada. Mas, né, a gente tem o outro lado da quarentena, que é nesse momento a gente foi obrigado a ficar parado, a gente foi obrigado a ficar pendurado, a gente ganha uma grande possibilidade, um grande potencial para a gente perceber a nossa vida por outro ângulo, né? Perceber as coisas por outro ângulo, perceber os problemas que a gente está inserido por outro ângulo, encarar as coisas por outro ponto de vista. Então, por um lado, é uma carta que fala assim, olha, a coisa de repente estava parada. Mas aí, você aproveitou esse tempo para você rever as suas escolhas? É uma carta que fala de revisão, ela fala para a gente rever as nossas escolhas, rever os nossos caminhos, a gente se questionar se é esse caminho mesmo que você tem que seguir. É uma carta que pede para você encontrar outros pontos de vista, né? Outras perspectivas. Uma vez que você tenha encontrado outras perspectivas, uma vez que você tenha encontrado outros caminhos, uma vez que você tenha percebido que quando uma porta se fecha pra gente, e aqui essa carta indica portas fechadas, né? Quando uma porta se fecha pra gente, é porque o universo tá abrindo outras pra gente. Então, em vez de a gente ficar esmurrando aquela porta que se fechou, é uma carta que pede pra gente olhar para outras direções, olhar para outras perspectivas, olhar para outros caminhos pra gente observar qual porta tá se abrindo, em vez da gente ficar ali tentando esmurrar aquela porta que se fechou, né? Uma vez que você tenha feito isso, que você tenha feito essa liçãozinha de casa, de encontrar outras perspectivas, de olhar para outras direções, olhar para outros caminhos, perceber que aquele caminho que você estava seguindo de repente não era o melhor caminho para você, uma vez que você tenha se tocado disso, a gente cai na energia da estrela, que é uma carta magnífica, que ela fala da gente encontrar nossa essência, né? Uma das coisas que eu vejo nessa carta aqui é encontrar nossa essência, encontrar nosso brilho interno, nosso brilho interior, a gente começar a se sintonizar com o nosso espírito, a gente começar a se sintonizar com a nossa missão de alma aqui na Terra, a gente começar a se sintonizar com o que é que a gente veio fazer aqui na Terra.
Gente, de novo, essa leitura aqui eu não estou usando nenhum tema específico, né? Pode ser que estejamos falando de trabalho, pode ser que estejamos falando de relacionamento, né? Por exemplo, se for trabalho, de repente a coisa deu uma parada, deu uma estagnada, e você percebeu que ali você não era feliz, que você não era aquele caminho que ia ser melhor para você. E nesse momento de pausa, de coisas paradas, você começa a olhar para dentro de si, de repente, e perceber com o que você realmente quer trabalhar. Que aquele caminho onde você estava, você não era feliz, e dentro de você, de repente, você percebe algo com que você sempre quis trabalhar, algo com que você sempre quis se envolver, que até então você não estava conseguindo, porque você tinha que trabalhar naquele trabalho antigo, né? Agora que parou tudo, você está começando a olhar para dentro e perceber o que de fato você quer. Faz sentido isso? Comenta aí, deixa aí no comentário aí. Se a gente está falando de relacionamento, é a mesma coisa. De repente você começou a perceber que onde você estava, seja solteiro, ou seja comprometido ou comprometida, tanto faz, você começou a olhar a vida por outro ponto de vista, começou a olhar de repente o relacionamento que você estava por outro ponto de vista, começou a perceber que de repente não era muito por aquele caminho, e hoje você tem essa possibilidade de encontrar o seu verdadeiro caminho, né? Seja estando nesse relacionamento ou seja saindo desse relacionamento. Mas é uma carta que fala sobre se encontrar. É uma carta que fala sobre fé, fala sobre esperança, fala sobre alegria. O símbolo da nudez, que é muito encontrado na carta da estrela, fala muito sobre a nudez da alma, né? Você se despir de todo tipo de preconceito, se despir de todo tipo de personagem. Nós carregamos personagens, né? A nudez é você se mostrar da maneira como você é, não importando mais como que os outros vão... o que os outros vão pensar de você, o que os outros vão achar de você, o que eles vão dizer de você. É você ser quem você é. E como tendência de futuro, a gente tem o Imperador, que é uma carta bem interessante. Ela traz pra gente um aspecto de liderança, né? Ao mesmo tempo traz pra gente um aspecto de ordem, de planejamento, de estrutura. Então, por exemplo, digamos que aqui você encontrou seu verdadeiro caminho, como é que você vai chegar nesse caminho, né? Você tá vendo aquela estrela no fim do túnel, você tá vendo o caminho, o seu objetivo lá na frente. Como é que você vai chegar nesse objetivo? Através de ordem, de planejamento, de estrutura, de cronograma, realizar um cronograma, colocar os seus projetos, colocar tudo na ponta do lápis, tirar da cabeça e colocar na ponta do lápis, né? E criar um planejamento, uma estratégia para fazer isso dar certo. Beleza? Faz sentido para você que se conectou com o quartzo verde? Deixa um comentário aí, tá bom? Partimos aqui para o quartzo rosa. O mago, o eremita e a morte. O mago, gente, como tendências para o passado, o mago, primeiro, ele fala sobre novos caminhos, sobre o início de algo novo, o início de uma jornada nova, de uma trajetória nova. Ela pode estar apontando para o início de um caminho novo ou para novos pensamentos, novas ideias, novos caminhos, né? Tanto externos quanto internos, né? Novos caminhos externos ou novos caminhos internos. É uma carta que fala sobre criação, criatividade, manifestação, a gente manifestar as coisas que a gente quer. Fala muito sobre trabalhos criativos, fala muito sobre projetos criativos. Criação, né? A ação de criar. O mago, ele é uma carta de ação e é uma carta de criatividade, né? Ele fala pra gente sobre o nosso poder criativo, o nosso poder de manifestar aqui no mundo físico tudo aquilo que a gente quiser. É claro que talvez algumas coisas não sejam da noite para o dia, é claro que algumas coisas talvez precisem de um processo de planejamento, de estrutura, né? Mas o ser humano consegue realizar tudo o que ele quiser. Talvez também a gente não consiga fazer sozinho, talvez a gente precise de uma equipe aí, mas o ser humano consegue fazer tudo o que ele quiser, né? Então, de repente, como tendência para o passado, ou você começou alguma coisa nova no passado, você iniciou alguma coisa nova, iniciou um projeto, iniciou uma carreira, iniciou um relacionamento, enfim, iniciou coisas no passado, né? Ou você manifestou coisas no passado, ou você percebeu o que de fato você estava manifestando com a sua energia. Lembrando que o poder do mago, toda carta tem dois lados, né? A gente tanto pode estar manifestando aquilo que a gente de fato quer, com a nossa energia, com as nossas 4 ferramentas, né? Com a mente, com a emoção, com as ações, as atitudes práticas e a nossa força de vontade, né?
com esses 4 elementos mágicos, a gente pode tanto manifestar coisas boas quanto coisas ruins também. E às vezes a gente está manifestando coisas ruins na nossa vida sem termos consciência disso, né? Se a gente está com pensamentos ruins, com pensamentos de preocupação, se a gente está cultivando emoções ruins, a gente está manifestando coisas ruins na nossa vida, né? Porque tudo ao nosso redor é fruto da nossa própria energia. Nós atraímos coisas pra gente, né? Lei da atração, gente. Então, no passado tem toda essa energia aqui. Dependendo de quem estiver se sintonizando aí, pode ser que tenha criado algo novo no passado, pode ser que tenha tido um primeiro passo numa direção nova, o início de um projeto, o início de uma carreira, o início de um relacionamento, enfim. Ou a consciência daquilo que você está criando, a consciência daquilo que você está manifestando. Momento presente, o eremita é uma carta que fala sobre um certo isolamento, né? A necessidade de se isolar, a necessidade de estar sozinho ou sozinha. Lembrando que é um isolamento, quando a gente fala do eremita, é um isolamento mais voltado para o autoconhecimento, é um isolamento construtivo, né, voltado para o autoconhecimento, para a autodescoberta. É uma carta questionadora, ela fala sobre você questionar a sua vida, questionar o momento presente, questionar suas escolhas, questionar os caminhos futuros, questionar para onde você quer ir, questionar se a realidade ao seu redor faz sentido ou se não está na hora de você modificar essa realidade, se aquilo que você criou no passado está fazendo sentido para você hoje em dia ou se de repente não está na hora de seguir por um outro caminho, né? E a gente tem a morte, gente, que está invertida, que representa términos, né? Conclusões, mudança de ciclos, renovação. Então, de repente, aqui você está se questionando sobre, de repente, você deve ou não terminar alguma coisa, se você deve ou não encerrar uma fase da sua vida, se você deve ou não renascer em um momento novo, né? A morte traz pra gente o encerramento de um ciclo, talvez esse ciclo aqui esteja se encerrando. Pode ser que seja o término de uma amizade, o término de um trabalho, o término de um relacionamento, o término de uma fase na sua vida. Por um lado, que chato que estamos terminando, por outro lado, que oportunidade maravilhosa para recomeçar. A morte fala sobre um profundo recomeço, uma profunda transformação. E essa transformação tanto pode ser externa quanto pode ser interna também, né? Dentro da gente, a gente se transformar. De repente, no eremita, você está se questionando aí o que é que você precisa matar dentro de você mesmo. Que parte sua precisa morrer? Que versão sua precisa morrer para você renascer numa nova pessoa? Para você renascer numa nova fase da sua vida? Faz sentido? Quem escolheu o quartzo rosa, comenta aí se faz sentido. Deixa um comentáriozinho aí pra gente. E aí, a ametista, gente. Vamos ver o que saiu aqui na ametista. O julgamento, o hierofante e a temperança. Julgamento é outra carta que faz um certo sentido quando a gente está falando de um encerramento de ciclo, né? Ela é a penúltima carta dos arcanos maiores, é quando o ciclo dos arcanos maiores está quase se encerrando. Então, ela de fato ainda não é um encerramento, mas ela está anunciando Ela não é um encerramento, mas ela está anunciando um encerramento, né? Ela está prevendo o encerramento. Então, ela pode estar indicando um quase encerramento de um ciclo, quando você observa que um ciclo na sua vida está quase indo para o final, ele está quase se encerrando. E aí você está se questionando, né? É uma carta que traz para a gente muitos questionamentos. Por exemplo, o que é que eu aprendi nesse ciclo? Onde foi que eu acertei nesse ciclo? Onde foi que eu errei? O que é que eu preciso rever? Quais escolhas eu preciso rever? Onde esse ciclo me levou? Onde ele me trouxe? Onde eu de fato quero chegar? Esse ciclo foi bom para mim? Qual bagagem que eu extraí disso tudo, né? Outros questionamentos que essa carta traz pra gente. Eu estou vivendo o meu sonho, eu estou dando o máximo de mim para alcançar os meus sonhos, eu estou onde eu gostaria de estar, eu estou fazendo o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero estar, né? É uma carta de julgamento, é você se julgar, você julgar as suas atitudes, julgar os seus atos, julgar os seus pensamentos, colocar tudo isso na balança, né? É uma carta que fala também sobre um chamado, né? A gente tem as forças divinas aqui chamando os seres humanos, né? Então, lembrando que a gente está nós do meio esotérico aqui, quem está sintonizado com o meio esotérico ouve muito falar da nova era, da era de aquário. O meio espírita fala bastante disso com outras palavras, eles chamam de fato nova era, né? A era de regeneração. Só que aí o ser humano está sendo chamado para essa regeneração, né? Eu vou sentar aqui, ficar de braços cruzados e esperar essa regeneração chegar? Não. Né? Eu preciso trabalhar para isso.
Eu preciso trabalhar para essa nova era chegar aqui na Terra, né? Essa nova era depende de mim. A espiritualidade está chamando a gente para trabalhar. A espiritualidade está chamando a gente para despertar. Para despertar para os nossos atos, despertar para as nossas atitudes, despertar a nossa espiritualidade, despertar o nosso caminho espiritual. É um grande chamado, né? Essas trombetas estão tocando pra gente agora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça esse chamado dos céus, né? Então, duas cartas aqui juntas, gente, que vão falar de espiritualidade. Olha, o julgamento chamando a gente, o chamado, o despertar. Momento presente, o Hierofante, que é outra carta que representa, assim, um grande chamado espiritual nosso, pra gente. O alto, né? Ele tá apontando pro alto, tá chamando a gente aí. E aí, você está trabalhando a sua espiritualidade? Você está se conectando? Você está desenvolvendo uma prática de meditação? Você está meditando? Não é porque os templos religiosos, os terreiros, as igrejas estão tudo fechado que a gente vai esquecer a espiritualidade. Não, a espiritualidade é aqui e agora. É dentro do seu quarto a espiritualidade acontece. Basta você se conectar. Então é uma carta que para mim é um grande... Essas duas cartas juntas aqui é um chamado grande, uma cobrança grande acerca da espiritualidade. Quem se conectou com a ametista aqui, a espiritualidade está chamando você. Certo? O Hierofante, ele é um grande líder espiritual, né? Ele costuma ser um grande líder espiritual. Ele pede espiritualidade pra gente, mas ao mesmo tempo perceba que ele também tem a figura do professor, né? Ou da professora. Ele também é esse arquétipo. Ele também tem esse lado dele. Então é uma carta que está falando assim para você, que ou chegou o momento de você ensinar alguém acerca de alguma coisa, de você orientar alguém, ou você está num momento na sua vida onde você precisa de buscar um tutor, uma tutora, você precisa buscar um orientador ou orientadora, você precisa buscar alguém que vai te orientar naquilo que você está precisando. Um professor, uma professora, uma carta muito associada aos estudos. De repente você observar o que é que você ainda não domina, o que é que ainda está faltando para você, o que é que você ainda precisa aprender e correr atrás disso. Lembrando, gente, que tem muitos cursos online hoje em dia, né? Tem plataformas de cursos, tem a Udemy, que é onde eu tenho o meu curso de tarô. Se você ainda não sabe, fica aqui o convite, fica aqui o merchan. Eu tenho um curso online de tarô. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem. E lá na Udemy tem muitos outros cursos de muitas outras coisas, gente. Muitas coisas. Tudo que você quiser, provavelmente você vai encontrar lá na Udemy, além de tarô. Tem outras plataformas, tem a Educar, por exemplo, que é também uma plataforma de cursos online, tem a Doméstica. Então, gente, o que não falta aqui na pandemia, nessa quarentena, é oportunidade de estudo. E o Hierofante, ele é um personagem do tarô, é um arquétipo do tarô que fala sobre os estudos, que fala sobre o arquétipo de professor e professora também, beleza? Tendências para o futuro ou conselhos, a gente tem a temperança, né? Que passando por isso aqui, a gente chega nessa temperança que ela fala sobre os equilíbrios. A gente buscar um equilíbrio ou uma situação que está se equilibrando na nossa vida. De repente, a gente estava meio desestabilizado aqui, passando por essa busca que o Hierofante pede pra gente, a gente chega nesse equilíbrio que faltava, né? É uma carta que pede os equilíbrios, pede para você se reequilibrar, para você equilibrar, de repente, sua espiritualidade aí. É uma carta que fala sobre tanto os equilíbrios externos quanto os equilíbrios internos também. E aí tem uma sombrinha dessa carta, gente, que é quando às vezes a gente fica tentando prezar demais pela paz exterior, sacrificando a nossa paz interior. Quando a gente quer demais assim que tudo dê certo, que não exista briga nenhuma, que todo mundo se entenda, e de repente a gente fica engolindo o sapo aí. Não, a gente também tem que prezar pela nossa paz interior também, né? Então é uma pequena sombrinha dessa carta, mas ela como um todo é uma carta bem positiva, né? Duas cartas bem positivas aqui. Então passando por isso aqui a gente chega num equilíbrio, que pode ser tanto externo quanto interno. Tá bom? Gente, faz sentido aí pra vocês que escolheram as pedras? Deixa um comentário aqui pra eu saber se faz sentido. Comenta aí. Deixem comentários também de outros temas. Quais temas vocês mais estão querendo saber de leitura de cartas? Se de repente é trabalho, se é relacionamento, se é espiritualidade. Deem sugestões de temas, deem outras sugestões aqui pro canal também que eu vou adorar, tá bom? Me siga lá no Instagram, Tarô Nosso de Cada Dia, é o mesmo arroba que aqui no YouTube, arroba Tarô Nosso de Cada Dia, lembrando que tarô é com temudo no final. Gente, tem um curso na Udemy,
procura lá na Udemy, tem o link aqui na descrição do vídeo aqui. Acessando o link você vai direto pro meu curso online, vai dar uma olhadinha lá, tá com mega desconto, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E tem uma rede social nova, gente, o Sparkle, eu vou deixar o link aqui também, aqui na descrição, tá bom? Beijo, gente!